Boa noite para você que está chegando agora, para você que vai conosco nessa noite participar dessa primeira transmissão ao vivo da nossa semana de reflexão e de oração conjunta da Primeira Igreja Batista em Caicó com a Primeira Igreja Batista em Timbaúba dos Batistas e também com a Congregação Batista em Jardim de Piranhas. É uma alegria enorme poder estar com vocês nessa noite, podermos juntos assim caminharmos num tempo de reflexão, de oração, com textos sugeridos durante o dia para a nossa leitura, textos dos Evangelhos que vão nos guiar por algumas reflexões ao longo dessa semana. No nosso calendário eclesiástico estava prevista uma semana de oração com uma mini conferência evangelística nesses dias, e hoje, impedidos de fazer isso presencialmente, nós vamos fazer uma semana, uma pequena jornada de reflexão e de oração juntos. São 7h05 e nós esperamos ficar juntos pelo menos durante uns 40 a 45 minutos durante os dias dessa semana e fazer desse tempo um tempo de bênção para nossas vidas, de reflexão, um tempo útil para o nosso crescimento espiritual, sobretudo um tempo também de oração. A oração ela não cessa, a oração ela é constante em nossa vida e nós temos tido nesses tempos de confinamento, nesses tempos de isolamento, nesses tempos de ausência de cultos presenciais, a oportunidade de exercitar em nossas famílias, em nossas casas, a oração. Então é com muita alegria que eu convido você nessa noite a juntos podermos ter um tempo precioso de oração e de reflexão. Eu quero orar com você nesse momento, quero que nós possamos juntos, concordando em oração, pedir ao Senhor que nos dê a graça de sua presença e também de seu bom conselho aos nossos corações nessa noite. Vamos orar? Pai amado e querido, em nome do Teu Filho Jesus, nós estamos unidos, Pai, ainda que separados fisicamente, mas unidos em oração, nos encontrando nesse lugar que transcende o tempo, transcende os espaços, porque é o lugar onde nós nos encontramos contigo. O salmista diz: mais vale um dia em tua casa que 1000 em outro lugar. Certamente aquela visão que ele teve do templo, do tabernáculo, foi algo que inspirou o seu coração. Na nossa nova compreensão, trazida por Jesus no Evangelho, nós entendemos que cada um de nós somos esse templo, esse tabernáculo, essa habitação onde o Senhor habita, onde o Senhor faz morada. Todos nós queremos, Pai, te pedir que nessa noite tabernacule e habite entre nós o Teu Espírito, nos trazendo ao coração a certeza de cada palavra que o Senhor mesmo quer nos falar. Abençoa os irmãos que estão já conosco aqui, os que ainda estão chegando, que nessa noite possamos ser, pelo Teu Espírito e à luz da Tua palavra, convencidos cada vez mais do nosso papel diante de Ti, da Tua imensa misericórdia e Tua graça. Essa é a nossa oração, fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, é muito bom, né? A gente está juntos e hoje, durante o dia, nós sugerimos algumas leituras nos 4 evangelhos e eu quero agora à noite fazer a leitura de um trecho do evangelho segundo Mateus, e a partir dele nós vamos fazer algumas reflexões, passando também por outros textos bíblicos. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, no Evangelho segundo Mateus, e abra, por favor, no capítulo de número 21. Mateus, capítulo 21. Nós vamos ler do verso 12 até o verso 21. Mateus 21, dos versos 12 até o verso 21. E diz assim o texto bíblico: Jesus entrou no templo
e expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e revirou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, fazeis dela um antro de assaltantes. E no templo aproximaram-se dele cegos e mancos, e ele os curou. Mas ao verem os milagres que ele realizara, e os meninos que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, os principais sacerdotes e escribas indignaram-se e perguntaram-lhe: estás ouvindo o que eles estão dizendo? Jesus lhes respondeu: sim, nunca lestes? Da boca dos pequeninos e de bebês obtiveste louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. De manhã, ao voltar à cidade de Jerusalém, teve fome, e avistando uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e achou somente folhas. Então lhe disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram admirados: como a figueira secou assim de imediato? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a este monte: ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. E tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Esse texto tem seus relatos, seus textos paralelos. O texto que nós lemos sobre a purificação do templo aparece nos 4 evangelhos. Aparece no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 11, dos versos 15 a 18, Lucas 19, 45 a 48, e no Evangelho de João, no capítulo 2, dos versos 13 ao 16. Enquanto que o texto que fala sobre a figueira infrutífera aparece no Evangelho segundo Marcos, nos capítulos 11, versos 12 ao 14 e do 19 ao 24. São textos que sucedem às leituras dos evangelhos e que nessa noite eu trago para que nós façamos uma reflexão. O texto principal, dentro daquilo que a gente se propôs a ler hoje, é o que fala sobre a purificação do templo. Eu quero dar uma explicação para aqueles que talvez lendo tenham encontrado ou percebido essa diferença no momento em que essa purificação do templo acontece. Eu digo o momento histórico. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, essa purificação do templo acontece logo após a entrada triunfal de Jesus, que foi o texto que nós lemos ontem e que foi também o tema da nossa reflexão no culto transmitido ao vivo ontem à noite. Então, quando a gente vê nesses 3 evangelhos o texto que trata da purificação do templo, ele acontece logo depois, logo no dia seguinte à entrada de Jesus em Jerusalém. É algo que está alinhado com aquele momento histórico da semana que antecedeu a prisão e morte de Jesus. Ao contrário desses 3 evangelhos, no Evangelho de João, esse texto que narra a purificação do templo vai acontecer logo imediatamente após a realização do milagre de Jesus no casamento em Caná da Galileia. Tomando por base o que alguns historiadores bíblicos, alguns estudiosos e alguns institutos de renome, como o Instituto Israelense de Ciências Bíblicas também tem isso em sua página, que pode ser facilmente acessado, eles informam que, embora pareça que isso desarmoniza um pouco os evangelhos, o que acontece na verdade é que há 2 falas que são importantes de se verificar nesse tempo. Se você olhar nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, você vai perceber que Jesus inclusive traz um dito quando ele fala sobre o comportamento daqueles vendedores no templo. Ele diz: minha casa será chamada casa de oração. E no texto de João ele diz: apenas saiam daqui, e os seus discípulos é que vão dizer assim: o zelo
lembrar da passagem bíblica que diz: o zelo pela tua casa me consome. Se você puder abrir aí agora em João, capítulo de número 2, nós vamos poder ver isso rapidamente e claramente. João, capítulo de número 2, a partir do verso 13, onde está a purificação do templo. Então, o verso 16 diz: então disse Jesus aos que vendiam as pombas: tirai estas coisas daqui, não façam da casa do meu pai um mercado. Verso 17: e os discípulos dele lembraram do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Há uma razão pela qual esses ditos são diferentes nos 3 primeiros evangelhos e nesse outro evangelho de João. Na verdade, há 2 fundamentos, na verdade. Quando Jesus fala: não façam da casa, a casa do meu pai será casa de oração, e vocês têm feito ela um covil de assaltantes, ele está se referindo, segundo esses pesquisadores, ao fato de que a casa do Pai, o templo em Jerusalém, deveria simbolizar para todas as nações o lugar onde Deus estaria, por meio do povo que ele chamou para si, o povo de Israel, manifestando a sua glória, por meio de quem o culto do povo seria um testemunho no qual Deus é adorado. Quando no Evangelho de João os discípulos lembram da expressão que diz: o zelo pela tua casa me consumirá, isso talvez seja algo apropriado por conta de quem era o destinatário, as pessoas que receberam o Evangelho segundo João. Muito possivelmente judeus samaritanos o receberam. A comunidade de Qumran talvez tenha sido também uma das primeiras comunidades a receberem esse Evangelho. E para eles importava saber que o local físico, o ambiente do culto e a forma de cultuar a Deus para Jesus importava que fosse pura. Então guarda esses 2 fundamentos que eu vou resumir da seguinte forma. O que os 3 evangelhos sinóticos dizem: que a casa do meu pai será casa de oração para as nações. E no Evangelho de João está dito como uma lembrança dos discípulos do texto que diz: o zelo da tua casa me consome. Significam 2 coisas. A primeira, o lugar da adoração a Deus, ou a adoração a Deus, deve ser um testemunho e um convite para que todos os povos venham, o conheçam e o adorem. E no segundo momento, quando diz assim: o zelo da tua casa me consome, é que essa adoração a Deus também não pode ser uma adoração feita de qualquer forma, de qualquer jeito. E eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. Quando a gente fala de testemunho, a gente fala de que a maneira de viver, o jeito de viver, precisa revelar Cristo, muito mais do que as nossas falas, muito mais do que os nossos cultos. O cenário que acontecia ali no templo em Jerusalém quando Jesus chega é um cenário que infelizmente hoje também não é muito estranho, muito difícil de se ver. Era um cenário de comércio e de barganha. Se você ler a carta aos Hebreus no capítulo 13, é um momento em que o escritor diz: pois nós temos acesso a um altar que aqueles que servem no tabernáculo não têm direito de comer, porque os animais que eram trazidos como oferta para o sacrifício tinham seu sangue aspergido, seus corpos queimados fora do arraial. Por isso que Jesus também sofreu a sua vergonha e afronta fora dos portões. Saiamos, pois, a ele ao seu encontro, levando também a sua vergonha, levando também o seu agravo. O que significa que, com o passar do tempo, o povo de Israel foi transformando o culto a Deus num encontro que visava satisfazer apenas a necessidade humana de ter os seus pecados perdoados, as suas graças atendidas, ou de resolver os seus problemas com Deus mediante as ofertas. Então já começava a ficar um culto estranho. O que antes deveria ser cuidadosamente tratado, como as ofertas, já eram facilmente compradas na porta do templo. Não havia mais o zelo do preparo, do cuidado, do reservar do rebanho, aquele animal que seria separado como as primícias, como a melhor parte, sem defeito, sem mancha. A pessoa que ia até o templo simplesmente se apropriava, comprava o primeiro animal que lhe aparecesse de acordo com a oferta que lhe houvesse de sacrificar a Deus. Podemos dizer que pacotes prontos estavam à disposição daqueles que quisessem adorar
e que quisessem, na verdade, barganhar com Deus por meio da sua oferta pronta e preparada a bênção que queriam receber. Era o mercado da religião, que também, infelizmente, é muito presente hoje. São as coisas prontas que visam agradar a Deus porque nós trazemos conforme os nossos interesses. Já não tinha mais o cuidado do preparo da oferta, já não existia mais a preparação pessoal para ir ao templo, apenas a passagem descuidada, despercebida, que comprava uma pombinha, um cordeirinho ou um boi, que o entregava de maneira talvez desleixada, mas cumprindo aquilo que era a lei, fielmente, fazendo aquilo que era o ritual proposto, sem reflexão, sem entendimento. Então, quando Jesus diz, a casa do meu Pai será casa de oração para todas as nações, o que ele quer dizer? Ele, olha Israel, vocês esqueceram do Deus que tirou vocês do Egito, do Deus que livrou vocês de muitos males, do Deus que trouxe vocês do cativeiro e que convidou vocês por meio dos seus ancestrais para serem um testemunho às nações. O Deus que convidou vocês, povo de Israel, para serem um sinal, para quem os povos olhassem e dissessem, puxa, olha só. Ou como o salmista propõe, para quem as nações olhassem e dissessem, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por eles, fez o Senhor por meio deles. Vocês esqueceram isso. Vocês agora vêm e compram, e ofertam, e acham que isso satisfaz. Vocês estão perdendo a oportunidade de ser a casa de oração para todas as nações. O lugar para onde o mundo vai olhar e vai dizer, há um Deus que pode. E no segundo momento, quando os discípulos, na passagem do Evangelho de João, que aliás está bem no começo do Evangelho e traz essa passagem como uma inauguração, um cartão de visitas, uma chegada de Jesus e do seu ministério, logo rompendo com o sistema religioso. Os discípulos lembram, o zelo da tua casa me consumirá. Significa que além de não poder ser uma coisa feita mecanicamente e de forma comercial, a casa do Pai também é um lugar de honra, também é um lugar de dignidade, de respeito. É um lugar onde o culto não pode ser prestado de qualquer forma, mas ele é prestado, como o próprio Evangelho de João vai nos trazer a explicação no diálogo de Jesus com a samaritana em espírito e em verdade. Então o Evangelho de João busca despertar no leitor dessa passagem o conceito de que o nosso culto deve ser completamente racional, mas puramente espiritual e verdadeiro. Eu quero usar uma palavra para tentar resumir esse conceito de racionalidade, esse conceito de verdade e de espiritualidade, intimidade. Tudo quanto nós apresentamos a Deus como culto deve ser íntimo. Quando nós nos aproximamos de Deus com motivações para adorá-lo, precisa ser algo íntimo. A experiência precisa ser pessoal. Eu me lembro, e já falei isso algumas vezes, que alguns anos atrás eu tenho até hoje essa tirinha de papel que foi um recorte feito por minha filha Sara de uma de suas agendas escolares, alguma coisa assim, que traz a seguinte expressão. Essa agenda carregava frases e textos bíblicos no rodapé das páginas dia a dia do ano. E ela recortou alguns tirinhos e me deu. Fez a leitura, achou o texto interessante e me deu aquilo. E eu guardo isso com muito carinho aqui no escritório. E um dos textos, nesses recortes que ela me deu, falava da experiência que Moisés teve com o Senhor no monte. E de quando ele volta dentro do povo. E o comentarista, a pessoa que imprimiu aquela agenda, a pessoa que se encarregou de comentar aquele texto, fala que a nossa experiência no lugar secreto gera frutos na comunidade. Lembram de quando Moisés desceu, como as pessoas ficaram impressionadas em ver a sua face, como resplandecia? Portanto, a nossa experiência deve ser zelosa e extremamente íntima, para que ela possa gerar frutos na comunidade. Portanto, já não é com o pacote pronto, já não é com os pacotinhos de pombinhas, rolinhas, carneirinhos, bois ou cereais comprados à porta do templo. Já não são as campanhas, mas
é o preparo cuidadoso da nossa vida para que ela seja oferta. E não de qualquer jeito, mas feita de maneira zelosa e cuidadosa na intimidade. Jesus nos dá muitos conselhos acerca da maneira como nós devemos nos aproximar do Senhor. Nesse mesmo texto que lemos, um pouquinho mais à frente, na passagem da figueira, que eu ainda vou comentar, ele fala: peçam crendo que receberão, e assim será feito. Ele nos convida a termos fé durante a nossa caminhada. Ele nos convida a exercitarmos isso de maneira muito real. Ele nos dá conselhos acerca da oração. A nossa oração, ele diz, não deve ser como a oração dos fariseus. Não deve ser como a oração que é feita nas esquinas, ou de pé, ou aos gritos, para que todos vejam o que está sendo feito. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E tu, quando jejuardes, por exemplo, também lava o rosto. Homens que têm o hábito, façam a barba, penteiem seu cabelo, vistam uma roupa limpa. Porque não são as pessoas que devem perceber que nós estamos jejuando, mas é o Senhor. Porque o Pai que vê tudo em secreto, no secreto te recompensará. O que acontecia no pátio do templo de Jerusalém era o espetáculo da fé. Era a fé vendida em pacotes prontos. Era a perda gradativa da autoridade do povo de Israel, porque não conseguia mais ser a casa de oração e um convite para que as nações viessem. O que acontecia ali era um culto feito de maneira descuidada, sem zelo, sem pessoalidade para com Deus, apenas uma experiência. E isso tudo foi que fez com que Jesus tomasse uma atitude que, sendo radical, foi também crucial para que ele sofresse a perseguição que lhe custou a vida. Ele quebrou o sistema religioso do seu tempo. Literalmente, ele virou a banca. E isso lhe trouxe bastante problema do ponto de vista da conjuntura. Os 3 primeiros evangelhos, dentro da própria semana onde ele fora preso e morto. No evangelho de João, inaugurando o seu ministério com essa ruptura, com esse sistema mesquinho. Mas e a igreja evangélica brasileira? Como tem sido a caminhada e a convivência nos pátios dos templos das igrejas? Será que nós não estamos vendo um cenário onde se corre o risco de estar tentando chegar a Deus por meio de um sacrifício pronto, armado e preparado? Será que nós não estamos correndo o risco de transformar a fé num mercado? Será que, infelizmente, a igreja não está, assim como Israel, perdendo a oportunidade de ser um convite para todos os povos, para todas as pessoas, para virem e orarem ao Senhor? Será que nós não estamos nos descredenciando porque nos está faltando zelo para com a casa do Pai? Intimidade, comunhão, vida secreta com Deus, que nos responde em secreto, mas que revela na comunidade o que Deus tem feito por nós. E como revela? Pela nossa própria vida, pelo nosso comportamento, pela nossa conduta, pela capacidade que nós temos de atrair pessoas a Cristo. E aqui vale uma frase, e nesses tempos de internet é muito difícil dizer certamente a quem é o seu autor, mas eu sempre conheci essa frase como uma frase de Francisco de Assis, que diz o seguinte: pregue todo o tempo. Se for preciso, use as palavras. São os gestos, são os olhares, é o zelo, é a intimidade. E como aquela tirinha de papel que eu guardo com muito carinho diz, é a experiência no secreto que vai sendo revelada na comunhão e na coletividade, mediante um coração que se dobra a Deus. O texto que nós lemos hoje também fala da passagem da figueira. E embora pareça algo desconectado do primeiro texto, não é de forma alguma. O que Jesus denunciou quando virou as bancas no templo, quando tirou os animais do pátio, quando causou um alvoroço, usando uma corda com nós, um azorrague, um chicote feito de cordas para expulsar os vendilhões da porta do templo, tem muita ligação com a cena da figueira. Pobrezinha da figueira, não é? Jesus vai até a figueira, vê que ela está cheia de folhas, procura figo, não acha e diz a ela: ninguém mais comerá do teu fruto, e ela seca.
Nos evangelhos, onde esse texto vai aparecer, ele sempre vai trazer essa expressão da fé, da oração e da admiração dos discípulos com o que aconteceu à figueira tão rapidamente. A figueira tem uma particularidade como árvore frutífera que é. A figueira, sempre que tem folhas, muitas folhas, ela indica que aquele é um período frutífero dela, que é um período de safra, um período de colheita, um momento de possibilidade de encontrar figos. E aquela figueira estava assim, à beira do caminho. Deus diz que achou somente folhas. Quando nós damos um salto aqui para o texto de Marcos, no capítulo 11, nós vamos ter uma leitura que diz o seguinte, a respeito da mesma figueira. Marcos 11, e eu quero que você leia comigo a partir do verso 12, que diz assim: No dia seguinte, depois de saírem de Betânia, aldeia onde Jesus dormiu depois da sua entrada triunfal, Jesus sentiu fome. Avistando de longe uma figueira com folhas, foi verificar se acharia nela alguma coisa. E aproximando-se, nada achou, senão folhas, pois não era época de figos. Então Jesus disse à figueira: Ninguém jamais coma do teu fruto. E seus discípulos ouviram isso. E aí segue-se a passagem que fala da purificação do templo. E no verso 19 diz: Ao cair da tarde saíram da cidade. Quando passavam na manhã seguinte, viram que a figueira havia secado desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. E Jesus lhe disse: Tende fé em Deus. E em verdade vos digo que se alguém disser a esse monte: Ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim se lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedires em oração, crede que já o recebeste, e o tereis. Ele se aproxima de uma figueira, procura figos e não acha nada senão folhas. O texto de Marcos cuida de fazer uma defesa da pobre figueira. Jesus vê folhas, Jesus procura figos e não acha, mas o escritor, o autor do Evangelho segundo Marcos, João Marcos, vai dizer: não era época de figos, não era época de colheita. Talvez a gente possa pensar, por não ser época de colheita, talvez Jesus pudesse dar um desconto àquela figueira, ter um pouquinho de piedade dela, livrá-la de secar e de definhar. Mas a verdade é que há um ensino nisso. E eu quero agora chamar sua atenção, porque esse ensino acaba por se alinhar com o mesmo cenário que no templo aconteceu e fez com que Jesus tomasse a atitude que tomou diante dos cambistas e mercadores da fé que estavam ali. Se não era a época de figos, por que aquela figueira apresentava folhas? A religiosidade que tenta conquistar Deus pelo mérito da aparência é como uma figueira que não tem nenhum fruto, mas se enche de folhas. De longe parece uma árvore pronta a alimentar, pronta a abastecer. Parece um lugar onde se vai encontrar o figo que sacia a fome, que é doce ao paladar. Mas ao se aproximar, só há folhas. Essa é a religiosidade falsa. É a religiosidade dos tempos de Jesus, farisaica, que se cercava de todo o artifício que o templo e os ritos ofereciam, mas que não conferia alimentação espiritual, vida, palavra e crescimento para as pessoas. Essa era a espiritualidade da venda na porta do templo, com muita aparência, com muitos elementos prontos para serem comprados e oferecidos a Deus como ofertas que aplacam a ira de Deus, que pacificam o homem com Deus, que espiam o pecado do homem. Mas sem frutos verdadeiros de arrependimento, sem frutos verdadeiros de fé, sem frutos verdadeiros de perdão. Porque o texto em Marcos continua. Olha comigo o que Jesus diz no verso 23. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte... verso 25. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai,
Olha o fruto do perdão aparecendo. Para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as ofensas. Verso 26, mas se não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Não é possível que a gente viva uma religiosidade cercada de folhas, de cultos com formatos e aparências que mostram claramente que ali há um cenário religioso, que está tudo preparado para o culto a Deus, mas sem frutos. Não é possível que a gente viva uma vida onde a nossa roupa, o nosso jeito de falar, o nosso comportamento visto pelas pessoas é um comportamento de um cristão, de um servo do Senhor, mas não saem de nossa boca, não saem de nossa vida frutos dignos de arrependimento, de louvor, de gratidão, de socorro ao aflito, de amor a Deus no próximo e de perdão àqueles que nos ofenderam. Tudo que sai de nós é apenas folha, é apenas aparência, é apenas demonstração de que algo está ali, que diz assim, convidando as pessoas: vejam quantas folhas, vejam quanta sombra, venham até aqui, comam os figos, mas ao se aproximarem e procurarem, as pessoas simplesmente não encontrarão. A figueira mentiu. A figueira mentiu porque ela apresentou uma ideia e um visual de colheita, de frutificação, de alimentação. Mas tudo que ela tinha eram folhas. Fora do seu tempo, ela tentou mostrar o que não era. O que também nos ensina que há tempo para cada coisa. A parábola da videira, João capítulo 15, vai nos ensinar muitas coisas a respeito disso. Essa semana nós vamos passar rapidamente ali também pelo capítulo 15 do Evangelho de João. Porque a videira, a árvore, o fruto, o pé de uva, vamos dizer assim, ele tem fases. Ele tem fase de produção, onde ele produz uvas num período até anterior à colheita. Ele tem uma fase de produção chamada de colheita tardia, que acontece fora da safra, que dá uma uva também de boa qualidade. Mas a videira, o pé da uva, vamos dizer assim, numa linguagem bem popular, bem nossa, ele também tem um período de latência, onde ele não produz nada. E onde visivelmente fica claro que ele não está produzindo nada, sem folhas, sem ramos, viçosos e bonitos. A figueira mentiu. A religiosidade, às vezes, mente e engana. Às vezes, a nossa expressão visual do que nós queremos mostrar para o mundo não é o que realmente tem dado frutos. E quando eu digo mostrar para o mundo, é porque não adianta tentar mostrar para Deus essas folhas todas, porque Ele sonda o nosso coração e sabe quando nós estamos frutificando ou não. Então, o que esses textos que nós lemos hoje, que estamos aqui fazendo uma reflexão e pensando um pouquinho, e vamos logo daqui a pouquinho também ter um tempo de oração, é a importância de nós sabermos nos conduzir, de sermos, enquanto povo, enquanto igreja, um local de oração, um convite à oração para todos os povos, para todas as nações. Mas fazendo isso com zelo e com cuidado, sabendo que essa experiência começa na intimidade de cada um de nós com Deus. Não é uma experiência para ser feita de maneira descuidada, de maneira, às vezes até intencionalmente interesseira, vamos dizer assim, em relação a Deus, mas no íntimo, com um coração grato, de maneira preparada, de maneira direcionada, não comprada nas portas dos templos, não comprada com os convites, não comprada com as campanhas que se propõem e ousam dizer que Deus irá fazer isso ou aquilo, se assim você perceber, mas vivida na espiritualidade verdadeira, em espírito e em verdade, e sem falsas aparências, sem folhagens que enganam, mas no tempo certo, produzindo não só aquilo que demonstra que nós estamos frutificando, que seriam as folhas, mas permitindo que os frutos apareçam. E por falar em frutos, o fruto do Espírito, o fruto que o Espírito gera, ele tem como suas características amor, paz, alegria, domínio próprio, mansidão, fidelidade,
Essas coisas não podem ser vividas de maneira prática se elas não forem uma experiência íntima e pessoal com Deus. Na oração, uma experiência íntima e pessoal com Deus no jejum, uma experiência íntima e pessoal com Deus na vigília, uma experiência íntima e pessoal com Deus nos nossos atos. Então eu quero convidar você a, juntos nessa semana, lendo trechos do Evangelho que estarão sendo trazidos diariamente para a gente fazer essa leitura e reflexão, a repensar cada vez mais a nossa caminhada, a nossa vida. A pensarmos juntos também nesses eventos que antecedem o sacrifício de Cristo, a sua morte, a sua paixão por todos nós, pela humanidade. Para que esse tempo possa ser útil em nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Esse tempo de confinamento possa ser útil. Quero convidar você a, durante essa semana, ficar cada vez mais em conexão com Deus. Faça a sua leitura bíblica diária, faça a sua oração diária, faça o seu tempo devocional com Deus. Participe conosco se você se sentir à vontade, se você sentir desejo de fazer isso, desses momentos que nós vamos ter de transmissão. Mas faça tudo isso em espírito e em verdade. Faça tudo isso com um coração que se preparou para isso e que busca isso como algo muito pessoal e íntimo. Mas saiba que Deus há de nos dar a oportunidade de que essas experiências vividas no secreto sejam manifestadas no meio da comunidade, no meio do povo, onde a gente vive, de maneira muito tranquila e pessoal. Por falar em comunidade, há um conceito maravilhoso de comunidade, que inclusive eu tive a oportunidade de ouvir na semana passada pelo pastor Carlinhos Queiroz. Comunidade é o lugar da nossa habitação. A gente chama muito a nossa igreja de comunidade da fé. Mas a verdade é que a comunidade mais íntima que a gente vive é a nossa casa. E a extensão dessa intimidade comunitária da casa é a vizinhança. É na sua casa que as pessoas vão ver você quando você acorda. Vão ver você durante as refeições, após as refeições. É na comunidade que os vizinhos vão ver você cuidando do jardim, lavando o carro, varrendo a frente da casa, fazendo uma pintura, um pequeno reparo. Aproveite esses dias de confinamento, esses dias em que nós estamos passando mais tempo em casa, para viver uma experiência comunitária intensa, com os de dentro da casa e com os que estão próximos, os vizinhos. Não indo à casa deles ou trazendo eles à sua casa, mas faça pequenos exercícios. Uma cartinha escrita e deixada no portão de um vizinho dizendo: hoje oramos por sua família. Uma garrafa de um suco refrescante colocada no portão e uma mensagem que diz: deixei algo para você. Um gesto simples de generosidade e de cuidado podem fazer muita diferença. E eles não serão feitos em espírito e em verdade, com o coração posto diante do Senhor, elementos de barganha, elementos de compra da simpatia do outro. Eles serão uma oportunidade, um abrir de portas para que nós, enquanto igreja, para que você pessoalmente possa ser cada vez mais uma pessoa, possamos ser cada vez mais uma comunidade da fé, e individualmente cada um de nós, pessoas que revelam a experiência que temos tido com Cristo na nossa vivência comunitária. Não deixe passar as oportunidades que esse tempo está nos dando. Que nós possamos nessa noite guardar as reflexões desses textos e viver uma noite tranquila e de paz entre os nossos, que nos faça perceber a importância de estarmos ligados a Deus, mas da maneira correta, e de estarmos ligados a Deus de uma maneira também tão íntima e tão pessoal, que isso já vai se revelando às pessoas como a manifestação de uma comunidade que, como o texto sugere, é a casa de oração de todos os povos, para todas as nações. É o lugar de refúgio de todas as pessoas. É possível ser uma igreja assim, se tão somente a gente ficar atento e obediente à palavra de Deus. Amém? Eu quero orar com você, mas antes eu quero trazer alguns motivos que alguns foram sendo colocados aqui durante a transmissão, e eu quero aqui dizer assim de alguns pedidos que chegaram, para que nós oremos por nossas famílias, para que nós oremos por nossa cidade, pelo nosso país, oremos pelos profissionais de saúde,
que nós possamos também orar pelas pessoas que estão trabalhando. Nem todos têm a oportunidade ou a possibilidade de ficar em casa. Muitos estão trabalhando para que serviços essenciais não deixem de acontecer. O comércio está parcialmente funcionando e a gente entende que isso é algo necessário e vital. Mas a gente também alerta e a gente continua dizendo e reforçando a todos vocês aquilo que as autoridades de saúde têm dito. Se possível, fique em casa. Essa semana e a próxima são considerados pelas autoridades um tempo mais propício à propagação, à disseminação, vamos dizer assim, em massa desse vírus. Então esse é um tempo para realmente nos resguardarmos mais ainda. Também volta a nossa pauta, pedido de oração que já temos repetido durante esses últimos dias pela vida do pastor Sócrates Oliveira. Seu quadro de saúde é grave, ele está na UTI precisando fazer inclusive diálise e entubado, mas a família está sempre confiante, compartilhando as notícias e pedindo que todos nós possamos orar pela vida dele. Quando oramos pelo pastor Sócrates, que está acometido de Covid-19, do coronavírus, nós oramos por todos também que estão acometidos e que estão inclusive alguns em quadros graves, para que o Senhor possa cada vez mais nos ajudar e nos fazer chegar a um termo e a um momento em que uma solução eficaz possa ser descoberta, possa ser trazida e possa ser principalmente acessível a todas as pessoas. Portanto, se você pode, fique em casa. A ideia ainda é essa e precisa ser mantida. E aqueles que não podem, fica a nossa gratidão, solidariedade e orações. Eu quero orar nesse momento com vocês, são 19h45, esse é o tempo proposto para que a gente encerre essa transmissão e espero que o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos orar? Pai amado e querido, em nome do Teu Filho Jesus, nós oramos, encerrando esse momento, te agradecendo pelo texto bíblico lido, pelos ensinos e reflexões que ele nos traz, pela advertência também, Pai. Nos livre, Senhor, de exercitarmos a nossa fé de uma maneira mecânica, de uma maneira comercial, de uma maneira humanamente possível, mas inútil, Pai. Porque não são nossos cultos, não são nossos hinos, não é a qualidade das programações que nós fazemos que irão atrair o Teu olhar, a Tua atenção, o Teu cuidado para todos nós. Nós não estamos em pé de barganhar, e o Senhor nunca exigiu do homem barganha nenhuma para que ele tivesse o Teu cuidado e o Teu amor. Que os nossos pés sejam zelosos nesse sentido, para que a gente possa viver na intimidade a nossa experiência contigo. E essa vivência no secreto contigo, pela oração, pela súplica, pelas ações de graça, pelo jejum, pela vigília, essa experiência íntima e secreta, ela possa trazer frutos, Pai, para todos que estão próximos de nós. Muitas vezes sem palavra, muitas vezes sem a necessidade de dizer nada, apenas a nossa presença, apenas a nossa atitude será a mensagem de Ti. Nos ensina a viver com prudência isso. Nos ensine a fugir das falsas aparências, das muitas folhas e dos muitos instrumentos que parecem e que indicam que há fruto, mas na verdade nada há, senão apenas uma aparência de colheita, uma aparência de frutificação. Nos ensine a sermos prudentes, a vivermos o tempo de cada coisa, o tempo de plantar, o tempo de crescer, o tempo de amadurecer, de florescer e o tempo de frutificar. Esse é um tempo de buscar intimamente. Então nos livre de toda proposta que muitas vezes tenta fazer da manifestação pública, Pai, aquilo que importa para que o Senhor esteja presente. Nos ensine principalmente nesses dias a viver a experiência do secreto, do íntimo, da reflexão. Nos ensine a viver as pequenas experiências da comunidade, na nossa casa, na nossa vizinhança, no cuidado e no zelo, na atenção, nos gestos de carinho. E nos ajude ainda, Pai, a crermos com fé, que tudo quanto nós pedimos a Ti e com fé desejamos receber, assim receberemos. Mas nos ensine que a nossa oração ela depende do princípio do perdão que liberta e do perdão que também nos liberta, do perdão que se alinha à Tua vontade para a nossa vida. Porque
como na própria oração repetida e atribuída a Francisco de Assis, perdoando o que se é perdoado, conferindo, Pai, a liberdade àqueles que nos ofenderam, que nossas ofensas vão sendo apagadas. Esse ensino não é dele, é teu, Jesus. Tu nos ensina isso na oração do Pai Nosso. Se o Pai é nosso, se o pão é nosso, certamente o perdão também é nosso, recebido por meio do sacrifício do teu Filho Jesus e estendido por meio da graça que se manifesta em nós, pela ação do teu Espírito sobre a nossa vida. Abençoa a vida de todos, Pai, que estão aqui conosco nesse momento, dos que passaram algum tempo conosco na transmissão, suas famílias e suas vidas. Que nessa semana e nessas reflexões possamos ter um tempo precioso, onde a Tua Palavra nos ensine e nos encoraje a seguir adiante com fé. Obrigado pelos profissionais de saúde, obrigado pelos outros profissionais que estão trabalhando. Guarda-os e livra-os de todo mal, Pai. Obrigado por aqueles, Pai, que têm trabalhado dia e noite, Pai, para nos trazer o conforto na área da medicina, para nos trazer, Pai, a possibilidade de um tratamento viável, acessível para essa doença. Oramos e pedimos pela vida dos pesquisadores, dos cientistas, dos que estão se desdobrando, Pai, em estudos, para que possamos chegar a um termo onde vidas sejam salvas. Tem misericórdia dos que estão acometidos, Pastor Sócrates e tantos outros, dezenas, centenas, milhares de pessoas. Livra-os com a Tua mão poderosa. Livra não a nossa nação, mas o mundo, Pai. Seria muito egoísta falarmos e desejarmos que o nosso país saia ileso de tudo isso, enquanto o mundo sangra, enquanto o mundo está prostrado. Livra a todos nós, Pai. Já não importam mais as fronteiras, já não importam mais as nacionalidades, já não importam mais as ideias, já não importam mais, Pai, as nossas preferências, mas livra a Tua criação, o mundo que o Senhor criou, que agoniza e gema com esse mal. Agoniza e geme com esse mal. Livra-nos dele, Pai, com a Tua mão poderosa. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, essa é a nossa súplica. E que nessa noite nós façamos todos esses pedidos com fé, pedindo perdão pelos nossos pecados e crendo que Tu és Senhor, Deus e Pai, pronto a nos perdoar. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus cubra você e sua família com paz e misericórdia. Que essa noite seja uma noite tranquila. Logo mais às 8 horas nós nos encontramos num lugar chamado oração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito obrigado você que esteve conosco. Boa noite, fica com Deus.